estão bem? Sim. Quem está feliz, diga eu estou. Nossa felicidade não está baseada em pessoas, em um momento, em sentimento. Nossa felicidade está baseada no nome que está acima de todo e qualquer nome. Amém? Amém. Confesso aos irmãos que o nervosismo aqui sempre paira. Meu coração sempre fica ansioso nesses momentos de trazer a palavra do Senhor. É difícil. Onde eu estava lá depois do casamento do pastor Álvaro, foi uma benção. Glória a Deus. O pastor Álvaro casou. E eu estava lá com a Cris, nós estávamos no quarto, estava estudando. Falei assim, essa é uma hora, sabe amor, que eu falava assim, ai, por que eu não passei para alguém pregar? Mas em obediência a Deus, entendendo que Deus ele dá a palavra e eu tenho que falar, eu estou aqui. Conto com sua intercessão. Amém, igreja? Amém. O tema da mensagem de hoje é marcas de Cristo. Diga para o seu irmão, você tem marca de Cristo em você? Tem marca de Cristo em você? Se eu perguntar para vocês, fazer uma pergunta, onde que na palavra do Senhor fala sobre marcas de Cristo? Quem sabe me responder? Um de cada vez. Quem falou? Marca de Cristo na mão. Tomé. Quem mais? Tem uma passagem que o apóstolo fala, irmãos. É essa que eu estava querendo. Então vamos ler o que Paulo falou aqui aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17. Esse é o tema, o versículo base. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho no contexto, mas eu quero ler aqui, primeiro na RA, depois na NTLH, eita Deus, estou falando que não está saindo. Depois na NVT e por último na amplificada. Rapidinho, irmãos, vou ser bem breve, eu estou com 2.444 palavras. Ontem na administração do casamento do pastoral eu estava com 800 palavras, eu falei em 15 minutos. Eu acho que 2.400 eu consigo falar em meia hora. 40 minutos. Pela lógica da matemática de ontem, eu falei, acho que em 40 minutos no máximo eu acabo. Mas tem um ponto positivo se eu demorar. Você não vai ficar ansioso pelo jogo. Você sai daqui e vai pro jogo. Né? Você, o jogo demora. Não vai demorar, fica tranquilo. Vai acabar aqui, você vai pra casa e assiste o jogo. Está proibido sair se for pelo jogo, hein? Você vai tropicar no chão, vai machucar o pé. Olha lá, para misericórdia. Está proibido. Se for por uma causa justa, não é que o jogo não seja justo, senão já vai entrar na polêmica de novo do jogo. Mas se for por jogo, está proibido ir embora. Porque eu vou ser breve. Eu estou proposta 40 minutos. Mas vamos ler. Primeiro na era. Quanto mais. E foi que pode falar que eu quero participar dessa outra. As minhas promessas não merecem confiança. Vamos lá. Gálatas 6:17 na RA. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Na NTLH, linguagem de hoje. Daqui por diante, tenham a bondade de não discutir comigo com estas coisas, pois eu carrego em meu corpo as cicatrizes das surras e das feridas causadas pelos inimigos de Jesus, que me marcaram como escravo dele. Eu acho legal essa versão porque ele traz uma outra visão aqui do que Paulo estava querendo dizer. NVT agora, consegue? Deu pau aí? NVT. De agora em diante, ninguém me perturbe com estas coisas. Estou falando, tentando falar como ele estava querendo dizer. Acho que ele estava nervoso nessa hora. Para de me perturbar. Estou fazendo Grace falando aqui. Gente, por favor, silêncio. Cadê o Grace? Está lá na festinha. Olha, não é só para as crianças.
De agora em diante, que ninguém me perturbe com estas coisas, pois levem em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Amplificado agora, não mandei pro Edinho, desculpa, então não coloque, Edinho. De agora em diante, olha que legal isso daqui, gente, presta atenção. Não deixe ninguém me perturbar, tornando necessário que eu justifique minha autoridade apostólica e a verdade divina do meu evangelho. Pois carrega em meu corpo as marcas, sim, marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. As feridas, cicatrizes ou outras evidências externas de perseguições. Estas testemunham sua propriedade em mim. Uau, diga uau! Eu gosto da amplificada. Você devia também ter a Bíblia amplificada, né? Porque ela sempre é incrível. Marcas. Então hoje eu quero falar de marcas. A palavra é estigma. No grego, estigma ou estizo. Fincar, furar, ferro, fogo, corpo. De acordo com a antiguidade, costume oriental, escravos e soldados levavam esse nome ou esse sinal, ou que ele tinha dono, seu mestre, o comandante, marcado ou perfurado ou cortado em seu corpo, para indicar que o seu mestre ou general, eles o pertenciam. Alguns devotos marcavam a si mesmo desta forma como um símbolo que ele pertencia a um Deus. Então estigma, a palavra estigma ou marcas, no mundo romano eram marcas físicas que a pessoa recebia no seu corpo para indicar que o escravo pertencia ao seu senhor ou o soldado pertencia a algum exército. Os criminosos também eram marcados para dizer, ó, você cometeu um crime. Então a pessoa que era cometia um crime ou pegava uma detenção quando chegava lá, hoje em dia também é mais ou menos assim, né? O cara vai para a cadeia, volta todo tatuado. Por quê? Porque lá ele precisa de uma marca, de uma turma, de um comando que ele pertence, então ele tem lá a tatuagem daquele clã que ele participa. Era uma espécie de selo visível de pertencimento. E no mundo corporativo, irmãos, existe marca? Muitas marcas. Eu fiz até uma brincadeira hoje aqui. A marca que você usa aí, quem está com Chanel aí, levanta a mão. Tem outra marca mais famosa que Chanel? Linho Fino, eu não falo da Linho Fino, mas falando das bem famosas, a Linho Fino é pouco famosa ainda. Gucci, Victor Hugo, ó, tem marcas aí bombásticas. A marca nada mais é que a identidade da empresa, não é? Ou o slogan, né? Eles querem colocar a marca no mercado, o seu nome no mercado. E eu vou dar alguns exemplos de empresas aqui. A Apple, por exemplo. A Apple, ela se associa à inovação, ao design. A Volvo, frequentemente associada à segurança. A Coca-Cola associada... Olha só, a Coca-Cola é associada à felicidade, à tradição, né? Porque está na mesa de todo mundo. Mesmo que todo mundo não tome mais, mas ainda ela é associada com tradição. Bebi a Coca para ser... A Coca falava de Natal, né? A ideia é muito boa. Mas a ideia... O que eles queriam pregar com a marca. Linho Fino, por exemplo, é vestindo mulheres reais, né? Vestindo mulher de verdade. O SD Audio Car também tem lá uma marca que cuida do seu carro. Eu coloquei aqui várias marcas. A Aline Vicentini Store é uma marca. Lead Cake, Cleide Cozinha Saudável, ó, tem um monte de marca. Romanos 12, Nutricionista Camila. É marca, irmão, é marca. Leon Sublime. Olha, eu estava pesquisando. Se eu esqueci algum, vocês me perdoem. Porto Projeto. Tem um monte de marca bombástica. Espaço Air Beauty W Calorini. Ó, falei certo? Cantinho Verde. Tem um monte de marca. Costura da Ana. A Ana não está presente.
Doces sonhos. Né? Doces sonhos, tudo certo? Ateliê Mimo do Coração, que é da Renata. Irmãos, tem um monte de marca. Eu esqueci alguma marca? Aí, dá. Como é o nome? Fio de Afeto, da Tainã. Karina. Como é que é o nome lá do salão? Marques. Espaço da Beleza. Irmãos, olha quanta. Tem Casa do Norte aqui, aí tem tricô, aí tem um monte de coisa. Mãos de santo, olha só. Irmãos, quantas coisas. E é a nossa marca. Irmãos, aqui na igreja tem tanto profissional qualificado. Assim, tem gente que não tem uma marca ainda. Mas se você precisar de um eletricista, aqui tem. Se precisar de um cara que faz tudo, aqui tem. Aqui tem tudo. Precisa de um motorista, tem um monte. Precisa de gente da cozinha, tem o chefe que trabalha na cozinha, tem a Kátia. Irmãos, aqui é uma maravilha. Pensa quantos empresários aqui tem aqui dentro. A sua marca é bombástica. Fala pro seu irmão aí, sua marca é top. Tem até cara que blinda carro aqui, ó. O Postburg, muito bem lembrado. Essa marca é forte no hambúrguer, viu? Meu Deus. Pois é. Em marketing, costuma dizer que a marca é a promessa que a empresa faz para entregar uma experiência. Né? Quando você come o lanche do Postburg, você fala, uau, quero comer outro. E não vê a hora de ter outro Nárnia que está chegando para a gente comer. É isso que a marca faz. Quando você veste uma roupa da linha fino, ou quando você põe a roupa para dormir lá dos sonhos, o pijama, aí você fala, ai, que tecido. Ela quer oferecer isso à marca, não é? Quando a nutricionista vê a pessoa falando assim, como ela tá comendo direitinho, até emagreceu, dá satisfação. É isso que a marca quer passar para nós. Quando o cara sai lá da loja do Denis com aquele som pom, 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 pom. É isso, não é? Que a marca quer transparecer pro cara. Eu vendi o meu negócio e funcionou. Então, é isso. É isso. Mas também tem a marca pessoal. A minha marca, né? E essa coisa tá na moda. O protagonista. Todo mundo fala isso agora. Na Cazé TV só dá isso. Hoje o cara, quem é o protagonista do jogo? É o Neymar. Neymar, coitado. No ambiente profissional, fala-se muito de marca pessoal. É a reputação que você constrói ao longo do tempo. Ela responde a pergunta como? Pelo que a pessoa é conhecida? O que ela entrega constantemente? Quais são os valores que a pessoa transmite? Como ela reage quando está com pressão? Isso fala da sua marca, irmãos. O que você é, o seu caráter, né? A marca pessoal é formada por atitudes e não pelo discurso. É importante, porque você fala muito e não faz nada. Então a sua marca não é a que você fala, a sua marca é aquilo que você faz. Por exemplo, eu até coloquei um exemplo aqui que é bem interessante. O Neymar e o Vini. O Vini agora está sendo o protagonista. O Neymar está falando muito e jogando pouco. Eu vejo o Neymar, irmãos, como o Sansão, sabe? Com um talentão, mas está lá rodando uma roda. Está cego. Mas quem sabe isso é uma lição? Quem sabe ele não entra na final e faz o gol e sai vitorioso e dá a vitória para nós? Está lá de castigo. A palavra de Deus, ele falou. Amém, que seja, a gente ganhe. Como é que é a sua marca, irmãos, pessoal? A sua marca, ou você é alguém que quer deixar uma marca? No mundo corporativo tem muito disso, né? Fulano deixou a marca na empresa. Sabe, passou por aqui, e depois que ele saiu, nunca mais a empresa teve alguém como ele. Você já foi esse cara aí? Você fez falta na empresa que você saiu? Significa que a pessoa deixou o seu impacto. E o seu impacto é duradouro.
implantou uma cultura nova, liderou uma grande transformação, desenvolveu pessoas, melhorou processos, criou o que permaneceu depois quando ele saiu. Isso é um cara que deixa a marca, né? Você é esse cara? Ou você é o cara que não vejo a hora desse funcionário sair daqui? Nós somos e temos muitas marcas. Nós deixamos ou recebemos marca da onde a gente passa. É ou não é? Quem concorda, diga eu concordo. Diga aí, Regina. É isso aí. Mas tem uma marca que eu acho que é a mais perigosa. Já falei de 3 marcas aqui. A marca da alma. Que é a marca mais profunda. Existem marcas que aparecem no corpo. Que é essa que Paulo estava falando e a gente vai destrinchar melhor ainda. Mas existem marcas invisíveis. Por exemplo, marcas que você coloca sobre o seu corpo interno, alma, que vem por palavras que proferiram contra você ou para você. Rejeições também cria marcas. Percas. Pecado. O pecado foi tão profundo que ele criou marcas que você leva pelo resto da vida. Tradições. Tradições criam marca dentro de você. Você tem uma tradição que aqui a gente está querendo fazer a tradição. Estamos girando esse ciclo aqui do calendário litúrgico para que a gente crie uma tradição tão forjada em nosso coração que isso crie marcas. Marcas profundas. Abusos. Muitas vezes nós somos abusados quando criança ou fomos abusados. E isso cria marcas. E experiências que deixam coisas tão profundas do nosso coração. Tão forte. Que a gente tem dificuldade, irmãos, de viver. E de enxergar a vida como ela é. E até de ver Deus direito por causa de certas marcas que nós recebemos durante nossa vida. É verdade ou não é? Exemplos. Uma criança que ouviu durante toda a vida dela: você não serve para nada. Você é um zero à esquerda. Você não vai dar em nada, filho. Você é um vagabundo. Tem mãe que fala isso pro filho, irmãos. E aí o filho fica ouvindo isso do próprio pai, da própria mãe. Aonde que vai dar? Aquele que era para abençoar a vida, só amaldiçoa. Ele vai acreditando naquilo. E a marca não fica na pele, ela vai para o coração. Ela influencia toda a vida dele ou a vida dela. Tem aqueles outros que foi traído, né? Que foi traído por um amigo, pelo marido, pela mulher, no trabalho, pelo patrão que prometeu que ia dar e não deu aquela promoção, aquele trabalho, aquela oportunidade, e você se sentiu traído por aquilo, e aí você é alguém que desconfia de tudo e de todos. Você é aquele cara desconfiado. Olha para alguém já com segundas intenções, como alguém que vai ferir você ou que vai trair de novo. Mais uma vez eu vou ser traído. Mais uma vez eu vou dar o meu sangue nessa empresa e de novo eu vou ser mandado embora. Essa marca fica e você não consegue se relacionar. Tem uma pessoa que viveu um fracasso na vida porque tentou uma coisa e não deu certo. E agora ele vive como um fracassado. Carrega a identidade de um derrotado. Mesmo quando Deus abre outra oportunidade, ele tem medo de entrar. Porque ele falou, vai dar errado de novo. Marcas na vida que determinam a nossa identidade. As marcas não precisavam definir a nossa identidade. Mas, infelizmente, definem, ou muitas vezes definem. A verdade, irmãos, isso é uma verdade, Hernandes. Nós somos pessoas cheias de marcas. Ou marcas profundas, ou queremos deixar marca, ou queremos ser só protagonistas na situação. Se eu não cantar, eu então nem vou participar do louvor.
porque a gente só quer o centro. Marca pode ser o protagonista, marca tipo rastro, aquele que deixa a marca. Pode ser positiva ou pode ser negativa, mas existe marcas positivas que você deixa, ó, a vida passou por aqui, quanta alegria, quanta risada. Que marca gostosa que é estar na casa da Bida. É marca, irmão, é marca boa. Mas tem a marca que você vai na casa do irmão e você não vê a hora de ir embora, porque o irmão só fala asneira. Marca. Marcas do sofrimento da alma, que você vê aquela pessoa triste, só de olhar você já vê tristeza nele, porque ela foi tão ferida, ela foi tão traída, ela é tão desconfiada, ela passou por tantas dificuldades na vida que só de olhar você vê tristeza. Marcas. E a minha pergunta é, quais as marcas que você traz no corpo, então? Quem tem marca aí, diga eu tenho. Eu não quero saber se a sua marca é boa ou ruim, mas eu sei que eu tenho muitas marcas. Se você parar para pensar só um pouquinho, Gleicinho, e fazer uma retrospectiva da sua vida e levar você a quando era em criança, infância, e vai crescendo, sabe? Vai vendo quantas marcas você recebeu durante todo esse tempo até hoje. São muitas, pô. São muitas. É quando perdemos a mãe, quando, sabe, vai criando marcas. E às vezes as marcas servem para te dar um impulso na vida, mas às vezes essas marcas te derrubam, te levam ao caos, te traz um desconforto que você vai carregando isso no corpo, irmão. E isso leva para a alma e te adoece. Vamos então ao contexto da carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita porque alguns mestres judaizantes estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles diziam que os gentios precisavam também guardar a lei de Moisés. Estava entrando muitos crentes ali na pregação dos apóstolos. E eles falam assim, mas está tudo errado. Eles precisam guardar a lei e especialmente a circuncisão. Porque se não circuncidar, não vai adiantar. Então Paulo estava já ficando nervoso com esse assunto dos judaizantes. Porque eles vinham com essa conversa toda hora. Então, tá entrando um monte de crente aí nessa igreja aí, hein? Mas e aí, eles não vão fazer igual nós? Eles não vão cortar o... lá? Para poder fazer parte? Aí Paulo fica nervoso, irmão. Fica nervoso. E ele fala assim, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé, como já foi pregado hoje aqui. Gálatas 2,16. Durante toda a carta, Paulo defende seu apostolado, como lemos também lá na linguagem de hoje. E também na amplificada. Que o evangelho era pela graça, e não pelo sacrifício, e nem por marcas que você tinha que receber no corpo. Por mais que muitas nós temos. Quando ele chega no final de Gálatas, ele faz um contraste então. Os judaizantes queriam ostentar a circuncisão para ser convertido. Paulo se gloria apenas em uma coisa só, na cruz de Cristo, Gálatas 6,14. Então ele conclui. Quanto mais, ninguém mais me enche o saco. Essa aqui é eu que estou falando. Ninguém mais enche a minha cabeça com essas lorotas. Porque eu trago verdadeiras marcas no meu corpo. Marcas que dizem que eu pertenço a Jesus. Paulo usa essa imagem para dizer, vocês querem falar de circuncisão como um sinal de pertencimento a Deus. Eu já tenho marcas muito mais profundas e cicatrizes que recebi servindo a Cristo. Isso aqui é marca. Se ele tirasse a roupa e mostrasse as costas, mostrasse os lombos, as pernas de chicotes, de coisas que ele passou, eu falo, isso aqui sim é marca. Não eram marcas místicas. Eram cicatrizes reais de perseguições sofridas por Paulo. Ele relata isso em 2 Coríntios, que também foi lido.
Olha só o que ele fala: 5 vezes recebi 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. Sofri naufrágio. Passei fome, frio, perigo constante. Cada uma dessas experiências deixou marcas permanentes no meu corpo. Irmãos, a gente está falando de marca no corpo, mas pensa na alma de Paulo. Que é alguém que poderia ser chateado? Que é alguém que... O cara era chicoteado, irmãos. Ele recebeu açoite, sofreu naufrágio, apedrejado. Nós, por pouquíssimo, já largava o evangelho. Nessa igreja eu não vou mais. Eu vou naquela lá da porta larga, porque lá não tomo chicote. Não é, Bida? O falso mestre exaltava uma pequena marca religiosa. A circuncisão. Pequena, que ninguém vê, Gleice. Que fica guardado. Paulo tinha marcas verdadeiras. Tipo assim, vocês querem falar de marca? Olha a minha. Quer falar de marca? Olha pra mim. Olha pro meu corpo. Não era um ritual religioso. Era uma vida de sofrimento pelo evangelho. Vida de sofrimento pelo evangelho. Aí eu quero fazer uma pergunta. Irmãos, estou correndo aqui. Deixa eu ver que página que eu já estou. Estou indo bem, eu acho. A pergunta. O que existe em nossas vidas que demonstra que pertencemos a Jesus? Ou que tipo de marca eu tenho que diz que eu sou de Cristo? Que eu carrego em mim que as pessoas falam assim, ó, o Digão é de Cristo. A W é de Cristo. A Aline é de Cristo, porque eu vejo nela as marcas. Ela se parece com o Senhor. Paulo não tinha um símbolo externo. Para Paulo o símbolo não era um símbolo externo. Não era um título, não era um cargo. Nem a conta bancária recheada. Nem o carro que eu possuo, nem os bens que eu conquisto ou que eu vou conquistar, nem a roupa de grife, seja Chanel ou Vitor Hugo, ou seja qual for. Isso me define, isso não me define. Nem a tatuagem que eu tenho, que quando eu passei lá naquela turma, eu fiz uma tatuagem, ó, aqui eu pertenço à Desperta Brasil, fiz a tatuagem do Desperta Brasil, aí ó. Isso não te define nada. O que define é seu caráter, é aquilo que você recebe de Jesus. O que Paulo tinha era uma marca da fidelidade que ele tinha com Cristo. Pergunta interessante. Você morreria por Jesus? Essa é uma pergunta séria que eu falo para você agora. Você morreria por Jesus? Quem morreria por Jesus fala, eu morreria. Fala, irmãos. Eu morreria. Você morreria, pô? Oxi. O morrer é lucro, né? Paulo disse, para mim o morrer é lucro. Mas eu tenho que ficar por aqui. Tem que pregar hoje. Talvez você diria, ainda mais no calor da emoção, eu forçando você falar aqui, né? Você falaria, eu morreria. É fácil falar que eu morreria por Cristo. De fato eu não sei, mas que você falaria, você falaria. Fiz até umas carinhas aqui, não é? Eu acho que sim. Porque no calor da pregação, nós estamos envolvidos na emoção, nós dizemos, eu faria tudo, igual Pedro lá, né? Senhor, jamais eu morreria pelo Senhor. Quando teve a oportunidade, fugiu. Eu morreria por Jesus. Mas eu gostaria de te desafiar a se dispor a viver todos os dias por Jesus. Porque falar que vai morrer é fácil, acabou aqui. Agora, sacrificar sua vida todo dia, igual Paulo. Paulo estava à beira da morte todo dia. E ele escolheu ainda, depois de chicoteado, apedrejado, açoiteado, continuar obedecendo. Irmãos, por pouca dificuldade a gente já abre mão. Não preciso de muita coisa, porque eu já não vim para o culto domingo. Só falar que tem jogo do Brasil. E se tivesse o hora do culto, na hora do jogo, e a gente não cancelasse? Tava eu e a Cris aqui, talvez alguns mais. E eu não quero fazer isso, e nem preciso fazer isso, irmãos, porque eu conheço vocês.
melhor mudar o culto. Mas é isso, irmãos, nós por pouco, Natália, não precisa de muito. Só uma desculpinha, só uma dorzinha no pé, no dedo, uma unha doendo, encravada. Não vou pro culto mais. A gente não sofre nada por Jesus, bros. Que marca que a gente tem? Nenhuma unha encravada ele é capaz de você dar para ele. No domingo. Quando você permanece fiel, mesmo rejeitado, mesmo perseguido, mesmo maltratado, mesmo cansado, continuando sem desistir por qualquer situação, você está criando marca. As marcas, irmãos, elas não são feitas num culto maravilhoso como no acampamento, eu voltando no ordinário. As marcas é na vida diária. Nós recebemos marca, tio Ké, na nossa vida cotidiana, sabe? Marcas de obediências no culto, quando você está em casa. É essas marcas que o Senhor está falando com você, sabe? De abrir mão do seu orgulho e receber a marca de Cristo se despindo de você mesmo. E eu quero dar alguns exemplos aqui, práticos, na Bíblia agora. Quero dar um exemplo de marcas profundas na palavra do Senhor. Mulher samaritana. Com sede, foi buscar água no poço de Jacó. Chega e encontra Jesus no poço. E ele, Jesus, pede água. Aí a mulher, escandalizada, perguntou: senhor não é judeu? Como fala com um samaritano e me pede água? O judeu não falava com um samaritano. Olha uma marca aqui nessa mulher já. Ela tinha uma marca de ser rejeitada pelos judeus. E ela achou estranho um judeu falar com ela. Como assim falar comigo? Como assim você pede água? Você é judeu e eu sou samaritana. Foi no poço, provavelmente, olha a segunda marca. Essa mulher tinha algumas outras marcas que nós já vamos falar. Ela foi no poço num horário tranquilo. Num horário que ninguém ia. Porque ela não queria ser vista. Porque ela tinha alguns traumas, algumas marcas na vida dela. Vamos ao texto então, que Jesus oferece uma água para a sede dela. Ou uma satisfação que tinha um contentamento. Jesus oferece uma marca perpétua. Jesus oferece uma água que é para a vida. João 4,14. Vou ler até o 19 na RA. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Olha só a visão da mulher. Deus estava oferecendo uma água que ela ia beber, que nunca mais ia ter sede. E ela falou: então quero dessa água. Mas a visão dela ainda estava no mundo, então ela falou: eu quero dessa água, porque eu não vou ter necessidade de vir aqui buscar água e ninguém vai me ver, Graça. Ninguém mais vai ficar me julgando. Ninguém mais vai... É uma água que jorra do balde? Como é que é isso, Senhor? Eu quero essa água. Meus serviços acabaram. Uau! Jesus disse: vai lá então e chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse. E o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor disse:
Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. O texto diz, ela teve 5 maridos. Vivia com um homem que agora não era marido dela. E ela foi ao poço num horário incomum, um horário que ninguém ia, que ela não queria ser incomodada. A história aqui, irmãos, sugere que ela tinha vergonha social, ela tinha rupturas e talvez rejeições. Quem concorda? Ela já tinha casado 5 vezes, irmão. E agora ela estava com alguém que não era marido dela. Estava com um cara aí, porque ela tinha tanta fome e tanta sede da vida e da pregação que o mundo dá, que ela vivia conforme o mundo de uma maneira que estava devastando a vida dela. É ou não é? O texto constrói aqui um argumento não sobre psicologia, mas sobre a sede espiritual que ela tinha. Ela tinha tanta sede, irmãos, tanta sede, e não a sede de água, porque Jesus ofereceu a verdadeira água que ia sanar toda a sede dela, que ia realmente curar os problemas que ela tinha, que não era água física. Jesus arranca as nossas marcas. E não é que Jesus quer arrancar as marcas como aquelas marcas que Paulo falava que estava no corpo. Não é a marca física. Porque a marca física continua como uma cicatriz. Um machucado que você fez, você é curado. E aí você olha toda vez para aquela marca, você lembra. Mas como você lembra? E Jesus não queria que ela olhasse para as marcas dela e continuasse lembrando da vida que ela vivia. Jesus queria que a água que desce, ela tomasse e nunca mais tivesse sede dessas necessidades. Isso é uma diferença grande. As marcas da mulher eram camadas. Cada homem que ela tinha ia acumulando camadas na vida dela. Ela casou uma vez, separou, casou de novo. Pensa quantas marcas do primeiro marido, acumulando com a do segundo marido, acumulando com o terceiro marido, com o quarto, com o quinto. E agora ela tinha um que nem era marido dela, ela tinha mais condenação ainda. Pensa quantas marcas que essa mulher tinha. Então quantas camadas? Quem lembra do dragão lá do Peregrino? O cara era uma casca inteira. Do Eustáquio, é isso aí, obrigado. Mas era só camadas. O problema dela era a sede. Ela não tinha alguém que saciava a sede. E ela estava depositando a vida dela, a esperança dela em homens. Ela procurava homens para satisfazer a sede dela. E talvez você não seja homem, ou não seja mulher, não seja o dinheiro, ou seja o dinheiro. Você tem sede de algo, Fernando. E nós buscamos saciar a nossa sede em outro lugar. E nesse caso, essa mulher buscava nos casamentos. Muitas vezes, irmãos, pensamos que se o Senhor tirar essa dor que eu sinto, essa solidão que eu tenho, Gleison, essa amargura que eu tenho, sabe, eu vou ficar bem. Aí eu vou conseguir servir Jesus. Se o Senhor abrir essa porta de emprego para mim, sabe? E se eu tiver esse dinheiro para eu fazer essa coisa que eu quero lá no sítio, Senhor, se eu conseguisse. Aí minha vida vai mudar. Não é, irmãos. Não é isso. Porque se o Senhor te der, você vai continuar nessa vida. O evangelho é o inverso, sabe? Ele vai no âmago, ele vai lá onde você precisa realmente. Jesus entra e reorganiza. Jesus entra e ele tira a dor. Jesus simplesmente, ele não apaga o trauma. Não é simplesmente ele apaga, ele tira o trauma. Não, eu já falei, é como uma cicatriz. Você vai olhar ali, vai sempre lembrar. Mas aquilo não vai te machucar mais. Ele redime. Ele ressignifica.
Ele expõe, ele traz para fora. Eu lembro da Ana aqui no culto de Dark, ela falou que quando ela expôs, quando ela confessou, ela recebeu cura. E ela lembra disso? Sim, irmãos, é as marcas que carregamos, mas aquilo não machuca mais ela. Ele cura. Ele deixa a cicatriz, mas ele remove todo o veneno. Quem quer arrancar o veneno da sua vida nesta tarde? Aleluia, eu também quero, Senhor. Marcas profundas. Vocês estão calculando o tempo aí? Aguenta mais um pouquinho? Quero falar de outro irmão. Nosso pregador bombástico aqui, James já falou sobre ele, mas eu quero falar num outro âmbito hoje. Quero falar de Naamã, meus irmãos. O cara, pensa num cara que era protagonista. Naamã. Ele era o cara do momento. Mas tinha um detalhe. Ele tinha uma marca no corpo inteiro. Ele tinha lepra. Pensa num cara famoso, mas ele tinha, fala, lepra. 2 Reis 5:1. O título diz assim: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por quê? Preste atenção, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. O Senhor, é um detalhe muito importante. Era ele herói de guerra, porém, responda. Porém, que detalhe, o cara era bombástico. Mas grande homem honrado, valente, porém leproso. Esse porém, irmãos, é o centro do texto. É o âmago de por que ele entra aqui nessa história. Por causa que ele era leproso. A lepra, ou melhor, a condição da pele descrita ali, carregava peso social, físico e religioso. A doença era visível. O corpo falava. O cara podia ser famoso que foi, ele tinha que andar todo encapotado até o pescoço, até o rosto, porque as pessoas olhavam para ele, tem lepra, tem lepra, tem lepra, tem lepra, tem lepra, não tinha como esconder. O cara podia ser o cara que fosse, mas a lepra não dava para esconder. Carregava marcas, muitas marcas. Pensa num cara que tinha marca, era o Naamã. Ele tinha prestígio, ele tinha sucesso, era conotado como herói, mas não podia esconder a lepra. Marcas que o sucesso não curava. Marcas que o glamour não curava. Que a marca de grife não cura. Que o dinheiro não podia curar. O cara tinha muito dinheiro. Então que ele levou um monte de dinheiro para o profeta. Marcas que eram tão sérias na vida dele, que deixou marcas também profundas, eu creio. Que tudo que ele tinha não podia arrancar. Ele tinha honra, poder, influência, vitórias, mas continuava marcado. Naamã não foi procurar no profeta uma cura interior, irmãos. Para ele já estava bom. Ele foi buscar no profeta a cura da externa. Isso aí fala com a gente, irmãos. Mas Deus usa isso para quebrar o orgulho dele. Eliseu não saiu nem para receber. Mandou um menino, vai lá. Sabe chegar aqui um cara famoso e a gente fala assim, vai lá uma criança atender lá. Fala para ele esperar lá fora. Pensa. O cara era famoso. E aí chega lá pro profeta, o profeta falou, fala para ele lá tomar banho no rio. Vai lá tomar banho no rio. Irmãos, escolheu o pior rio. O cara saiu de lá tão chateado. Quem nunca chegou num lugar e não foi honrado e saiu de lá chateado? Você tem o espírito Naamã. É normal, irmãos, mas
Mas Deus queria tratar o âmago. Deus queria curar sim, mas antes mostrar quem ele estava sendo. O cara não me deu honra, não quis nem receber. Vai lavar lá no Jordão. Isso foi tão ofensivo para Naamã, porque Deus tratou não a sua pele, tratou primeiro o ego. Às vezes queremos que Deus cure as nossas marcas sem tocar em nosso orgulho. Deus vai no âmago. Assim como ele foi na mulher samaritana, ele vai no âmago na sua situação. E o Senhor já está te revelando aí qual que é o seu âmago. Né, Daniel? O caminho da cura tem que passar pela humilhação. Naamã queria grandeza. Deus ofereceu simplicidade. Naamã queria espetáculo. Deus ofereceu obediência. Naamã queria mérito, honra. Deus ofereceu só a graça. Vai lá tomar banho e recebe a cura. Quando ele se rende, a pele dele é restaurada. O coração dele muda. E ele declara: agora reconheço que em toda a terra não há Deus como o Deus de Israel. Aleluia! 2 Reis 5,15. Talvez você é um Naamã. Talvez você é uma mulher samaritana. Ou talvez, como eu comecei com Paulo, eu quero terminar com Paulo. Pensa alguém que podia se orgulhar pelos títulos. Era Paulo, irmãos. Paulo era o cara que mais podia se orgulhar pelos títulos que tinha. E vamos ver o que ele disse aqui. Filipenses 3, do 2 a 11. É a última leitura longa que eu vou fazer e nós vamos caminhar para o fim. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha só, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que era na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perca por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero cocô, refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia, aleluia. Antes de Cristo, Paulo já era marcado. Mas a marca que ele tinha era do outro reino. E não é que você não possa ter marcas, títulos, graduações, pós-doutorado. Você pode ter tudo isso. Credenciais. Circuncidado. Você pode até circuncidar se quiser, sem necessidade. Porque eu conheço pessoas que circuncidaram. Você pode ser da linhagem do rei da França, do rei da Inglaterra. Você pode ser de qualquer tribo que for. Você pode ser hebreu, você pode ser baiano, você pode ser paulista, você pode ser de onde for.
Você pode ser um fariseu na lei, sabe? Ser um xiita na palavra. Conhecer a Bíblia de cabo a rabo como eles. Zeloso que gosta de preservar as tradições. Ser irrepreensível, não tem o que dizer de você, Hernandes. Ed, pode ser tudo isso. Isso é um capital simbólico. E isso no primeiro século era normal. Era honra, prestígio, identidade, status. Essas marcas não eram trauma, tristeza na alma. Era glória. Mas que precisavam ser mortas também. Precisavam ser arrancadas também. Isso é forte. Como Cristo redime as nossas feridas, Ele também confronta os nossos troféus, as nossas honras, os nossos status. Muitas vezes pensamos que Jesus só quer curar as nossas dores, arrancar os nossos traumas, arrancar as nossas dores, mas Ele também quer desmontar as nossas falsas justiças. Paulo diz: eu considero isso tudo perca, esterco. A palavra grega é skaibala, algo como lixo, refúgio, excremento. Irmãos, perto de Cristo, o que isso significa? Perto de Cristo, a sua herança, o seu dinheiro, a sua casa, a sua família, tudo, o que isso significa? Perto de Cristo, nada, é esterco, é refúgio, excremento. Tudo que ele usava para provar o seu valor perante Cristo foi por terra. Acabou, denigriu, cheque. Paulo era definido porque conquistou. Agora ele tinha que conquistar. Agora ele tinha que ser perseguido. Agora ele tinha que receber marcas. Isso vem bem de encontro com o que ele falou em Gálatas 6,17. Antes eu carregava os méritos. Agora eu carrego o sofrimento. Antes eu perseguia Cristo. Agora eu sofro por Cristo. Antes as minhas marcas produziam orgulho. Olha só, eu matei tantos. Eu ajudei a matar até Estevão, rapaz. Olha lá, mais um para minha conta. Pode pôr um cheque. Agora, ele pertencia a Cristo. E não existe lugar melhor para a gente estar. É o que o Evangelho faz em nós. Inversão. Eu faço uma pergunta para você, caminhando para o fim. O que nós tratamos como honra, mas para que isso é perca? O que você ainda trata como honra, que você ainda não entregou como esterco? Questão de vida. Eu preciso tanto disso. O Senhor te fala hoje, nesta tarde. Isso não tem importância. Quando você largar, quem sabe você vai ter. Quando você deixar, quem sabe você vai receber. Porque às vezes você pensa que os traumas são os nossos obstáculos. Às vezes não. Às vezes são os títulos. A gente quer reputação, quer autonomia. Quem aqui não quer autonomia financeira? Oh Deus, eu não aguento mais. E se Ele não te der nunca, irmãos? Receba essa marca. Receba essa marca. Eu quero justiça. Receba essa marca de ser injustiçado. Receba essa marca. O Senhor hoje quer te falar, essa marca é que você pertence a mim. Bem-aventurados perseguidos. É uma troca justa? Talvez não. Todo mundo está nadando abraçada. Eu vejo todo mundo fazendo
está em sucesso na carreira e eu tenho que negar. Eu tenho que fazer direito. É a marca de Cristo. Exemplo que vemos. A marca da mulher samaritana. Marca profunda. Pela sede da vida. Pela sede de ser feliz. Pela sede de querer o mundo para si. A marca de Naamã e o seu status. Protagonista. Mas tinha lepra. E Paulo, no seu currículo perfeito. Perante os homens. Mas não tinha nada com Jesus. Todos nós somos cheios de marcas. E a minha pergunta, qual é a sua marca? Qual é a sua marca? A sua marca tem te definido? Só se for de Cristo. A sua marca tem que ser esterco. A sua marca tem que ser esterco comparado à sublimidade de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Paulo enfrentava chicotes. Nós enfrentamos distrações. Paulo enfrentava prisões. E nós também, viu? Enfrentamos entretenimento que rouba a nossa atenção. Paulo enfrentava perseguição aberta, apredejado. Nós enfrentamos seduções sutis. Às vezes você não precisa ser ferido. É só não estar atento para o que Deus está fazendo aqui, ó. Está disperso. É o suficiente. Quais as marcas que o mundo está deixando em você? E quais as marcas que Cristo tem deixado em você? Porque o que marca a gente é aquilo que amamos. Você ama mais isso do que Cristo? Essas marcas que vão te perseguir. O dinheiro marca. O orgulho marca. A amargura marca. O sucesso marca. Mas Cristo também marca. As marcas de Cristo não aparecem na pele. Pode aparecer também, né? Mas aparece no nosso caráter. No nosso coração. Feche seus olhos. Um minuto de reflexão. Nós somos pessoas carregadas de marcas. Muitas marcas nos definem quem somos. Essas marcas têm nos machucado. Essas marcas têm nos levado ao chão. Tem definido o meu futuro. Não o que o Cristo tem por nós. Não os pensamentos do Senhor. São o nosso coração enganoso. O orgulho nosso está sempre à porta. Somos muitas vezes Naamã. Irmãos, eu fui muito confrontado por esta palavra. Porque somos pessoas carregadas de marcas. Mas se levarmos a Cristo, a revelação da palavra, que é a verdade, ela pode nos libertar. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, a tua palavra diz que sua palavra é como uma faca que é profunda em nosso coração, que cria marca. É isso. Marca tão profunda que divide a alma e o espírito.
cria uma nova história. Cria um recomeço. De liberdade. De cura verdadeira. Eu desafio os meus irmãos nesta hora, Senhor, a receber essa faca no seu coração. Senhor, arranca todos os traumas. Tudo aquilo que nós levamos desde criança, Senhor, isso ainda nos atrapalha, Deus. Eu tenho medo de ser ousado. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de ofertar, porque eu tenho medo de faltar, Deus. Eu sou tão pão duro com os meus filhos, Senhor, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã, e eu confio tanto no dia de amanhã que eu não vivo hoje. Deus, tira esse trauma, essa dor, essa marca do meu coração. Ah, Deus, fala aos corações nesta tarde. Talvez você foi tão machucada pela vida, pelos relacionamentos, e você se fecha tanto para um relacionamento novo, porque você está machucada, marcada, não confia. Hoje o Senhor te fala, eu te livro dessa dor. Labachuri canta lamanás. Labatu ide lamanás. Foi traído por um amigo, foi traído no serviço. Você foi traído hoje, ontem, e você está com aquilo no coração. Entrega ao Senhor nesta tarde. O Senhor passa com a sua bandeja de cura e você pode servir dela nessa tarde. Receba a cura do Senhor sobre a sua vida nesta tarde. Talvez você é alguém que é tão orgulhoso ao ponto de não receber essa repreensão. Não é comigo. Você se acha tão perfeito, ou tão diligente, ou precisa de honra para fazer algo, ou precisa ser reconhecido para algo. Não faça como Naamã, que não precisa ser tocado na sua pele para você entender que você necessita do Senhor. Há cura para você também nesta tarde. Senhor, eu oro por esta igreja. O Senhor é um Deus que visita, Pai, a alma. O Senhor vai bem na onde as pessoas necessitam de verdade. Nós somos rasos na conversa, nós somos rasos naquilo que nós podemos fazer. Nós procuramos psicólogo, psiquiatra, tomamos remédio, fazemos tanta coisa para livrarmos dessa dor. Que todos os dias vem aqui e me maltrata e vem ao meu ouvido. Mas a tua palavra é fiel. A tua palavra é provada. A tua palavra é eficaz. Jesus veio para arrancar tudo isso. Jesus veio para arrancar isso de mim e de você nesta tarde. Pai, as nossas marcas não podem nos definir, Senhor. Quem marca é o Senhor. Quem nos marca é o Senhor. Quem nos define é o Senhor.